Julian, o queridinho da família Reed, era um psicopata completo. Quem se atrevesse a contrariá-lo acabava levando uma surra, sem exceção. Infelizmente, minha meia-irmã mais detestada é justamente a pessoa que ele protege como se fosse preciosa, um tesouro. No dia anterior, minha meia-irmã simplesmente quebrou a urna da minha mãe de propósito. Então eu quebrei a mão dela ali mesmo, na frente de todo mundo. No dia seguinte, os homens dos Reed me sequestraram e me levaram para um quarto sem janelas. Quebraram meus braços e pernas, cortaram meus tendões. Com meu último suspiro, implorei por ajuda ao meu guarda-costas mais confiável. No entanto, o que ouvi daqueles sequestradores foi que eles o chamavam de Sr. Reed. Naquele momento, toda a esperança morreu dentro de mim. Eu não queria nada mais do que morrer. Mas Julian Reed? Ele simplesmente desmoronou completamente. Eu literalmente encontrei Julian na rua. Naquela noite, chovia torrencialmente quando uma gangue o encurralou em um beco suspeito. Encostei-me à janela do carro, observando as pessoas que lutavam para sobreviver à tempestade. A maneira como ele lutava, pura arte. Sua camisa encharcada colava em seus músculos perfeitamente definidos. Ele era incrivelmente charmoso. Eu conseguia ver gotas de água dançando em seus bíceps. Mesmo com o sangue escorrendo pelo rosto, aquele tom carmesim só o tornava mais bonito. Algo perigoso e trágico ao mesmo tempo. Como uma obra-prima perfeita que atinge diretamente a alma. Mas um homem só não pode vencer muitos. No fim, eles o derrubaram. Esperei até que ele estivesse completamente ensanguentado e com 2 costelas quebradas antes de abrir a porta e chamar a polícia. Ao ouvirem o som das sirenes, os bandidos se dispersaram como baratas. Foi então que estendi a mão para ele. Acabei de salvar sua vida. Que tal você proteger a minha por 3 anos em troca? A chuva batia com força em seu rosto esculpido. Parecia literalmente talhado em mármore. Ele mal ergueu a cabeça. Aqueles olhos de obsidiana, profundos como lagos à meia-noite, permaneciam completamente sem emoção. Ele nunca respondeu, mas interpretei seu silêncio como concordância. Eu não era nenhuma santa. Eu só o achei bonito e o desejei. Ninguém neste mundo me ama, então decidi escolher minha própria família. E ele? Atraente o suficiente, trágico o suficiente e solitário o suficiente. Eu o persegui por 3 anos inteiros, e por 3 anos inteiros ele permaneceu gélido. Como um gato indomável. Não importava o quanto o dono tentasse, ele sempre parecia indiferente e agia como se você fosse inferior a ele. Foi até divertido, para ser sincero. Ele não me amava, mas sempre que eu estava em perigo, ele era o primeiro a aparecer e me salvar. Isso era o suficiente. Até naquele baile de gala, quando ele se apaixonou perdidamente pela minha meia-irmã Aria à primeira vista. Foi aí que minha vida se transformou em um completo pesadelo. No dia anterior, Aria caiu durante uma discussão comigo. No dia seguinte, alguém me empurrou escada abaixo, causando-me uma concussão grave. Minha melhor amiga não aguentou mais o comportamento tóxico de princesa da Aria e a obrigou a beber uma taça de vinho como castigo. No dia seguinte, alguém me imobilizou e me obrigou a engolir 3 garrafas de bebida alcoólica, causando uma perfuração no meu estômago. Durante meses enfrentei represálias brutais. E por trás de tudo isso, o filho pródigo e psicótico da família Reed. Ninguém sabia como Aria e Julian se conheceram, mas todos em Boston sabiam que Julian a tratava como se fosse feita de vidro. Ninguém podia tocar nenhum fio do cabelo dela. Aos poucos, perdi todos os meus amigos. Até minha melhor amiga começou a me evitar. Seu último aviso. Pare de brigar com a Aria, ou aquele psicopata dos Reed vai acabar com você. E daí? Como se eu me importasse. Quando Aria quebrou deliberadamente a urna da minha mãe para me provocar, eu a espanquei na frente de todos sem hesitar, quebrando suas 2 mãos manipuladoras. No dia seguinte, fui sequestrada, trancada em um armazém nos arredores da cidade. Meus tendões foram cortados e meus membros quebrados. Sr. Reed, nós lhe demos uma lição, exatamente como o senhor pediu, disse um dos sequestradores. Eles acidentalmente colocaram a chamada no viva voz, e uma voz familiar surgiu do outro lado da linha. Avise-a, da próxima vez que ela machucar Aria, eu a matarei. Frio, distante, cruel, sem piedade, exatamente como sempre. Mas aquela voz familiar, eu não conseguia acreditar. Como poderia ser ele? Depois de me darem as advertências, eles me jogaram um telefone. Chame alguém para te resgatar. Lembre-se da lição de hoje. Para tornar tudo ainda mais humilhante, eles espalharam o conteúdo do vídeo e coisas nojentas por todo o aparelho. Viu? Absolutamente repugnante. Eu não me mexi, apenas fiquei ali deitada, observando em silêncio seus rostos presunçosos. Após cerca de 10 minutos, eles se entediaram e finalmente foram embora. Pouco antes de a porta do armazém se fechar, ouvi a conversa deles pela última vez. Sr. Reed, nós demos o telefone para ela. O senhor é a pessoa em quem ela mais confia e de quem mais depende. Ela vai ligar para o senhor primeiro, como sempre. A última faísca de esperança em meu coração se apagou. Julian Reed. Na verdade, ele sempre foi o herdeiro psicótico da família Reed. Fiquei olhando para aquele telefone, lembrando de quando Aria ficou presa no elevador. Ela me implorou por ajuda, mas eu simplesmente a ignorei e continuei clicando na câmera com meus saltos altos. Naquela noite, o herdeiro da família Reed mandou seus homens me trancarem em um quarto completamente escuro. 3 dias e 3 noites, sem comida, sem água. Apenas fome, frio e escuridão total me envolvendo, me apertando como um torno. Julian tinha o meu rastreamento de localização no celular dele. Só ele poderia ter me encontrado imediatamente. Então, liguei para ele repetidas vezes, desesperada por socorro. Mas ele simplesmente disse: peça desculpas adequadamente à Aria, e eu irei buscá-la imediatamente. De jeito nenhum eu cederia. Liguei para a polícia, mas eles me enrolaram.
Não conseguiram me localizar em lugar nenhum. Quando os policiais vieram investigar, meu pai, meu irmão e Julian alegaram que nada havia acontecido. Eu ainda fui colocada na lista negra por registrar uma denúncia falsa. Naquela ocasião, aguentei por 3 dias inteiros até atingir meu limite absoluto. Eu estava apavorada, soluçando enquanto pedia desculpas à Arya. Essa foi a primeira vez, em 10 anos, que me curvei diante daquela dupla tóxica de mãe e filha. Além disso, pela primeira vez em 10 anos, Arya me teve completamente sob seu domínio. Ela disse que estava muito feliz porque a irmã mais velha finalmente aprendeu a lição. Meu pai e meu irmão ficaram encantados por eu finalmente ter amadurecido e me comportado bem, e me disseram para continuar assim. Depois daquela sala escura, desenvolvi uma claustrofobia severa. Apavorada com a escuridão, com espaços fechados. Mas agora, não senti nada. Talvez só quando as pessoas ainda quiserem viver é que elas tenham uma emoção tão sem sentido quanto o medo. Dessa vez, eu não toquei no telefone e fiquei deitada naquele armazém por 3 dias. Lembrei-me de tantas coisas. Recordo-me da infância, quando mamãe ainda estava por perto. Nossa família de 4 pessoas, perfeitamente feliz. E eu, a adorada princesinha. Lembrei-me da minha mãe adoecendo, devastada pela quimioterapia e radioterapia, definhando enquanto meu pai passava por momentos difíceis, cada vez com menos tempo em casa. Lembrei-me da histeria da minha mãe quando aquela mulher enviou fotos íntimas dela com o meu pai durante o pior momento do sofrimento de mamãe. Lembrei-me de como ela trouxe a filha abertamente à nossa casa para comemorar o último aniversário da minha mãe. Mamãe tremia de raiva. Naquele dia, ela tinha acabado de voltar da quimioterapia, já em agonia. Ao ver aquela cena, seu coração simplesmente parou. Eles não conseguiram salvá-la. Naquele dia, meu irmão me abraçou enquanto nós dois chorávamos copiosamente por horas. Ele acariciou minhas costas dizendo: "Não tenha medo, Kate. Você ainda me tem. Não vou deixar ninguém te machucar." Menos de um mês após a morte da mamãe, papai prontamente trouxe sua amante e a enteada para morar em nossa casa. No início, meu irmão estava do meu lado. Ambos odiávamos aquelas destruidoras de lares. Mas quando foi que ele começou a aceitá-las? Talvez quando Arya lhe entregou seu único doce com suas mãozinhas trêmulas. Ou quando ela sofria bullying na escola, bancando a corajosa e teimosa, mas se agachando deliberadamente no caminho que meu irmão costumava percorrer, só para que ele a visse enxugando as lágrimas. Ela sempre foi a frágil, a coitadinha, exatamente como sua mãe, a destruidora de lares. E eu? Para sempre relegada ao papel de valentona implacável. Não sei desde que dia, mas o olhar do meu irmão mudou quando me olhava. Durante as discussões com Arya, ele começou a ficar do lado dela. Ele parecia ter esquecido o sofrimento da mãe. Esquecido porque ela morreu. Quando o confrontei, ele simplesmente ficou irritado. Mamãe teve câncer. Era terminal de qualquer forma. Viu só? Palavras tão familiares e frias. Essa era a desculpa que meu pai usava para defender a amante. E agora meu irmão a repetia com tanta naturalidade, sem hesitar. Depois disso, não me restou nenhuma família. E agora, a pessoa que eu escolhi a dedo para ser minha família, para aqueles parasitas tóxicos de mãe e filha, não hesitou em cravar a lâmina da morte em mim repetidas vezes. Olhei para meus membros quebrados, depois para aquele telefone imundo, e finalmente ri baixinho. Essa vida, repleta apenas de ódio e traição, era verdadeiramente sem sentido. Então, eu nunca toquei naquele telefone. Fiquei deitada lá por 3 dias, até o fim. Pensei que fosse morrer. Mas no último instante, alguém arrombou a porta do armazém. Por quê? Por que você não me ligou? Julian entrou correndo como uma fera selvagem. Na penumbra, ele me viu coberta de sangue. Meus pulsos mutilados e minhas pernas, onde os ossos quase estavam à mostra. Todo o som desapareceu. Kate, não morra! Eu proíbo você de morrer. Suas mãos tremiam enquanto ele me pegava no colo, como se realmente se importasse se eu vivesse ou morresse. Abri os lábios num riso silencioso. Kate! Kate! Por favor, fique viva! Algo molhado caiu no meu rosto. Lágrimas de crocodilo, talvez? No fim, acabei sendo levada às pressas para o hospital. De alguma forma, sobrevivi. Quando abri os olhos, ele estava lá. Sem dormir, com os olhos vermelhos. Por quê? Por que você não me ligou? Por que não pediu minha ajuda? Por quê? Ele me encarava fixamente, buscando uma resposta. Não conseguia entender por que a pessoa que mais dependia dele, que mais confiava nele, preferiria morrer a fazer aquele pedido de socorro. O telefone estava bem ao meu lado. Afinal, ele era meu contato de emergência, a única pessoa em quem eu podia confiar. Ah, por quê? Por que você não me ligou? Julian repetia como um louco, a voz contida, mas embargada. Achei aquilo quase engraçado. Não foi ele quem quis me matar? Por que essa encenação agora? Para quem é o espetáculo? Dei uma olhada no telefone que ele havia trazido de volta. Bastou um leve movimento dos meus olhos, e Julian rapidamente o pegou para mim. Quando o aparelho tocou sua mão, ele finalmente percebeu algo. A sujeira seca se dissolveu em sua palma, encharcada de suor frio, pegajosa e com um cheiro fétido. Como homem, como ele poderia não entender o que havia manchado a tela do telefone? Naquele instante, ele congelou completamente. Eles destruíram minhas mãos. Forcei as palavras através da garganta e dos lábios ressecados e sangrando. Eles me obrigaram a usar a língua. Minha garganta chacoalhava como um fole quebrado. O som era horrível. Julian cambaleou, como se estivesse prestes a desmaiar. Choque, pânico, total descrença. E por fim, apenas tremor. Ao ver sua reação, estiquei lentamente meus lábios rachados em um sorriso. Julian, você é o responsável por tudo isso. Por quanto tempo planejou esconder de mim? Fechei os olhos, sem querer olhar para ele.
Então o médico entrou para me examinar. Fraturas ósseas podem ser tratadas, mas lesões em tendões e ligamentos são difíceis de reparar, explicou. A paciente se machucou há muito tempo. Se tivesse vindo ao hospital imediatamente após o acidente, poderíamos garantir pelo menos 80% da função em ambas as mãos. Mas agora... A médica balançou a cabeça em sinal de impotência. A paciente VIP no andar de cima é a herdeira do Shred Group. Ela também se machucou recentemente, apenas uma pequena fratura. O Reed Group trouxe uma equipe de especialistas de renome mundial para atendê-la. Eles ainda estão no hospital, e se puderem ajudar, acredito que há uma chance de suas mãos recuperarem parte da função. Não 100%, mas o suficiente para atividades diárias, como comer e se vestir. A médica me olhou com compaixão. Nosso chefe pediu pessoalmente a ajuda deles, mas quando souberam que era você, disseram que teria que se ajoelhar diante da senhorita Arya e implorar. Ela sabia o quão humilhante aquilo era, mas precisava dizer diretamente. Era o que o irmão de Arya havia lhe pedido explicitamente para transmitir. Ao se lembrar do olhar assassino daquele jovem, ela ainda se sentia aterrorizada. Ao ouvir isso, sorri e disse: Tudo bem, posso simplesmente morrer. Que patético que essas palavras tenham vindo do meu próprio irmão. Ele se esqueceu completamente da morte da nossa mãe. Ao ouvir o que eu disse, o rosto da médica empalideceu, incapaz de pronunciar mais uma palavra sobre implorar por ajuda. Porque ela sabia muito bem. Quando um paciente diz com raiva que quer morrer, pode ser apenas um desabafo emocional. Mas quando um paciente diz com calma, até mesmo sorrindo, que pode morrer, ele realmente quer dizer isso. Julian perdeu o controle novamente. Kate, pare de ser ridícula, gritou. Você magoou a Arya primeiro. É só se ajoelhar e pedir desculpas. Seu orgulho é mesmo mais importante que a sua vida? Ao ouvir isso, virei-me para encará-lo, rindo friamente. Você quer que eu peça desculpas ao assassino que matou minha mãe? Eu preferiria morrer. As veias de Julian saltavam de raiva. Aquele homem, tipicamente calmo e sereno, pela primeira vez, eu o vi perder completamente o controle. Será que ele queria tanto assim me ver ajoelhada diante de Arya? De jeito nenhum. Não vou deixar você e seus bastardos conseguirem o que querem. Fechei os olhos, sem querer encarar este mundo imundo por mais um segundo sequer. Finalmente, aquela equipe especializada acabou me operando mesmo assim. Como era de se esperar, nem mesmo os especialistas de renome mundial conseguiram restaurar completamente minhas mãos e pés, que estavam gravemente danificados. A partir de agora, eu não conseguiria levantar nada com mais de 1 quilo, e correr ou dançar seria impossível. Após o efeito da anestesia passar, suportei a agonia de ter meus membros abertos novamente. Arya chegou ao meu quarto de hospital, rodeada por médicos e especialistas. Irmã, eu sei que você me odeia, mas chegar a tais extremos para me magoar só fará com que o Sr. Reed busque uma vingança brutal. Por que se submeter a isso? Seus olhos carregados de fumaça se encheram de lágrimas, irradiando fragilidade e impotência. Foi exatamente esse ato que desencadeou o instinto protetor de todos os homens, inclusive o do meu próprio pai e do meu irmão. Ainda me lembro de quando ela chegou pela primeira vez à casa dos Shred, seus dedos ásperos e calejados. Ela e a mãe, a destruidora de lares, comiam restos de comida e dormiam nas ruas. Agora, 10 anos na família Shred a transformaram em uma delicada boneca de porcelana, com pele cor de creme, a própria personificação da jovem mimada de uma casa nobre. Desta vez, permiti que os especialistas te salvassem como um favor a Julian. Mas na minha festa de aniversário no mês que vem, você vai me pedir desculpas publicamente. Essa é a minha condição para te salvar. Espero que não volte atrás na sua palavra. Levantei os olhos friamente. Quem concordou com isso? Julian deu um passo à frente. Eu fiz. Seu rosto estava inexpressivo enquanto me encarava, como se eu estivesse causando drama desnecessário. Ri friamente. Saiam todos daqui. Esse homem que eu amei por 3 anos, eu não o queria mais. As lágrimas de Arya finalmente caíram. Irmã, estou pensando apenas no que é melhor para você. Se você não se submeter, quer que o Sr. Reed tome a iniciativa? Ele mesmo resolveu a situação por conta própria? Perguntei rindo sem emoção. Ela chorou ainda mais ao ver meu corpo ferido. Olhem para ela. Que demonstração genuína de emoção. Julian franziu a testa, demonstrando desagrado, e acariciou suavemente as costas de Arya. Arya, vá para casa primeiro. No seu aniversário, prometo que ela estará lá para se desculpar. Arya estava satisfeita. Ao baixar a cabeça para enxugar as lágrimas, um sorriso frio de vitória surgiu em seus lábios. Quando ergueu o olhar novamente, seus olhos estavam claros como água de nascente. Eu confio em você, Julian. Aquele olhar provavelmente derreteu completamente o coração dele. Observei-o encarar Arya até que ela desapareceu, antes de se virar para mim novamente. Eu não pude fazer nada além de rir. Se eu não for, você pretende me arrastar à força? Julian franziu a testa. Arya não precisava deixar aqueles especialistas operarem você. A implicação era clara. Eu era ingrata e não sabia o que era bom para mim. Eu já disse, eu posso morrer. Nunca pedi a ninguém para me salvar, nem mesmo a você. Julian pareceu se lembrar de algo que fez sua mão tremer involuntariamente. Seu rosto se fechou, terrivelmente frio. Ele não disse mais nada antes de se retirar em silêncio. Logo, a notícia de que eu havia intimidado Arya até fazê-la chorar novamente chegou aos ouvidos do meu irmão, Alex. Meu irmão, que não apareceu nenhuma vez durante meus dias entre a vida e a morte, correu imediatamente para o meu leito. Será que o grande Sr. Shred veio buscar o cadáver da irmã? Devo dizer que chegou cedo demais ou tarde demais? Alex franziu a testa. Kate, mesmo depois de tudo isso, você ainda não enxerga seus erros? Sua expressão,
como se estivesse lidando com uma criança teimosa, era verdadeiramente nauseante. Minha voz ficou fria. Foi você quem me mandou ajoelhar e pedir desculpas à Arya? Alex ergueu uma sobrancelha. Uma onda de raiva me invadiu. Alex, você quer que eu me ajoelhe e peça desculpas ao monstro que matou nossa mãe e destruiu deliberadamente suas cinzas? Alex, você é incrível! Como vai encarar o espírito da mamãe no céu? Alex desferiu aquele tapa com toda a sua força. Meu corpo, já debilitado, sofreu uma concussão com o golpe repentino. Com a visão turva, vi Julian levantar a mão. E depois abaixá-la, retomando sua posição de observador frio. Ri por dentro. Este era o homem que eu havia encontrado na rua. Meu guarda-costas por 3 anos. Meu lábio se curvou levemente quando uma gota de carmesim manchou os lençóis brancos e imaculados. Minha boca se encheu com o gosto de ferrugem do sangue. Com a cabeça girando, fechei os olhos com força. Alex instintivamente estendeu a mão para me amparar, mas eu evitei seu toque. Então, lentamente abri os olhos e fiquei olhando para ele. Essa foi a primeira vez que Alex me tocou. E nem ele esperava me bater com tanta força. Talvez tenha sentido algum arrependimento, mas não o suficiente para mudar de posição. Alex escondeu os dedos trêmulos. Kate, pare com essa atuação. Mesmo que você morresse bem na minha frente, eu não sentiria pena de você. Ria jamais faria essas coisas. Se ousar caluniá-la ou machucá-la novamente, eu mesma acabarei com você, sem precisar que a família Reed faça nada. Eu ri. Meu próprio irmão me ameaçando de morte por causa de uma meia-irmã cruel? Que ridículo. Alex, não se preocupe. Mesmo depois de morta, arrastarei o assassino da mamãe para o inferno comigo. Hahaha. Ri até meu corpo inteiro tremer, rasgando os ferimentos recém-costurados enquanto o sangue rapidamente encharcava as bandagens. Bip, bip! O alarme estridente do monitor cardíaco ecoou repentinamente pela sala. Alex e Julian entraram em pânico simultaneamente. 2 pares de mãos grandes me pressionaram contra a cama. Kate, pare de se mexer. Eu ordeno que pare de se mexer. Doutor, onde diabos está o médico? A equipe médica chegou rapidamente e estancou meu sangramento com a máxima eficiência. Alex estava ansioso e furioso. Kate, você está completamente além de qualquer ajuda. Assim que o médico terminou de enfaixar todos os meus ferimentos, ele me disse aquelas palavras e saiu. Julian me serviu um copo d'água e o levou aos meus lábios. Não gole. Seus lábios estão rachados e sangrando. Encarei-o friamente, sem me mover nem responder. Julian suspirou. Todos estão do lado da Arya, até mesmo seu próprio irmão. Ouvi dizer que o Alex era muito apegado a você. Não é mesmo? Você já parou para pensar por que acabou tão sozinha e abandonada? Respondi. Refleti bastante. 3 anos atrás, eu não deveria ter te salvado. Não deveria ter te trazido para casa. E definitivamente não deveria ter te considerado parte da família. O rosto de Julian, que havia relaxado por um breve momento, contraiu-se novamente ao ouvir minhas palavras. Naquela noite, depois que adormeci, Julian foi ao banheiro e recebeu um telefonema. O quarto do hospital estava silencioso, e eu ouvi vagamente a conversa dele. Esses homens já foram punidos? Sim, Sr. Reed. Me desculpe, eu nunca imaginei que eles fossem espalhar aquilo no celular da Kate. Eu já os castrei fisicamente. Julian assentiu com satisfação. Sr. Reed, investigamos tudo. Kate não estava mentindo. Foi de fato a senhorita Arya quem provocou primeiro. Ela quebrou a urna da mãe e zombou, chegando a dizer: Se você tiver coragem, quebre minhas mãos e veja como o Sr. Reed reage. Sr. Reed, o senhor julgou Kate muito mal. A verdade sempre foi tão fácil de descobrir. Julian, o que você faria agora? A pessoa de quem gosto tem naturalmente o direito de agir como bem entender. Quanto aos outros... Julian fez uma pausa, sem terminar a frase. Mesmo sem ele dizer nada, eu entendi. Quanto aos outros, mesmo que Arya os matasse, ele a protegeria. E eu era apenas mais uma desses outros. Essa era a posição de Julian. Mesmo que Arya o matasse algum dia, ele provavelmente a elogiaria por isso, por defendê-lo. Fechei os olhos com força. Todo o meu amor e toda a minha confiança foram, na verdade, entregues à pessoa errada. Julian voltou depois da ligação e delicadamente me cobriu com o cobertor. Seus movimentos eram suaves, mas já não provocavam sequer uma onda em meu coração. Logo na manhã seguinte, ativei a Siri. Ligue para Lucian Fairfax. O tom de descagem começou. Naquele momento, Julian voltou com o café da manhã e, ao ver isso, de repente percebeu algo. Naquele dia, você poderia ter usado comandos de voz para pedir ajuda. Olhei para ele. E depois? Julian ficou em silêncio. E então? Você me obrigaria a pedir desculpas ao inimigo que quebrou a urna da minha mãe? Nesse caso, prefiro morrer. O corpo de Julian ficou tenso, e ele não conseguiu pronunciar mais nenhuma palavra. Ele se lembrou do que o médico da emergência havia dito naquele dia. Se ela tivesse chegado alguns minutos depois, não teria sobrevivido. Só Deus poderia tê-la salvado. Essas palavras o assombravam como um pesadelo. Ele ainda não conseguia dormir direito. Ele cerrou os punhos e depois os soltou lentamente. A chamada foi conectada no último segundo. Lucian, me ajude a contratar um guarda-costas. Ao ouvir isso, os nervos de Julian se esticaram novamente. Você disse que só precisava de um guarda-costas. Eu! Seus olhos refletiam a raiva de alguém traído e abandonado. A mesma de quando sua mãe biológica o havia deixado. A mulher que ele amava o abandonava também, não importando o quanto ele chorasse ou implorasse de joelhos. Enquanto Julian estava em turbilhão emocional, eu permaneci calma. Julian, você sempre quis ir embora, não é? Estou te libertando. Agora pode ir para o lado da Arya. Ela certamente te receberá de braços abertos. O rosto de Julian empalideceu rapidamente. Nosso contrato era de 3 anos. Ainda temos um mês restante.
Era exatamente isso que ele queria. Mas agora que eu o estava libertando, ele ficou repentinamente descontente. Homens. Eu não me importava. Até mesmo dizer mais uma palavra para ele me deixava exausta. Tanto faz. Fique se quiser. O semblante de Julian, já severo, tornou-se ainda mais frio. Pouco depois, Lucian chegou com algumas pessoas. Lucian era meu arqui-inimigo, mas também a única pessoa em quem eu confiava para não me apunhalar pelas costas. Ele se encostou no batente da porta, lançando-me um olhar frio antes de voltar sua atenção para Julian. Provavelmente a alegria maliciosa que sentia estava prestes a explodir. Quer zombar de mim? Eu te dou 3 minutos. Olhei para ele. Estávamos em desacordo desde o jardim de infância. Nos conhecíamos muito bem. Mas desta vez, Lucian surpreendentemente se calou. Com um gesto de mão, 3 guarda-costas entraram na sala. Os 3 homens tinham mais de 1,90 m de altura, mais altos que Julian, mais musculosos que Julian e ainda mais bonitos que ele. Escolhi um aleatoriamente e pedi a Lucian que encontrasse também uma cuidadora para me ajudar com a higiene pessoal, até que minhas mãos e pés se recuperassem. Fiquei internada no hospital por mais de 10 dias antes de receber alta. A primeira coisa que fiz ao voltar para casa foi redistribuir os quartos. O zelador e o novo guarda-costas ficariam no segundo andar, enquanto Julian seria transferido para um quarto de hóspedes no primeiro andar. Enquanto levava seus pertences escada abaixo, a expressão de Julian era sombria e amarga. Ele disse: "Você e Lucian são inimigos. As pessoas que ele encontrou podem não ser confiáveis, mas eu ri. Por mais desonestos que sejam, eles não ficarão de braços cruzados enquanto meus inimigos me humilham. E certamente não se aproveitarão dos meus momentos de fraqueza para me forçar a pedir desculpas. Esses sim são os verdadeiros inimigos." Nos dias que se seguiram, nunca mais pedi a Julian que fizesse nada. Nem sequer chamei o nome dele uma única vez. Antes, ele reclamava que eu o chamava sem motivo o dia todo, chegando até a fazê-lo pessoalmente me entregar uma bandeja de frutas que estava ao meu alcance. Agora que eu não o incomodava mais, ele parecia infeliz com isso. Quando eu estava prestes a sair sem chamá-lo, ele finalmente não conseguiu mais ficar parado. Agarrou o apoio de braço da minha cadeira de rodas, os olhos fervilhando como lava derretida. "Só falta meio mês. Multa." Respondi friamente, sem hesitar nem por um segundo. Seu semblante pareceu se suavizar quando ele se abaixou para me ajudar a entrar no carro. Senti seu cheiro familiar. Todas as vezes em que ele me resgatou, me carregou exatamente assim, envolvendo-me cuidadosamente naquele abraço reconfortante. Eu já havia me aproximado dele inúmeras vezes antes, viciada naquele perfume. Mas agora, sentir aquele cheiro só me lembrava da minha tolice passada. O medo e o desespero de estar trancada naquele quarto escuro, os meus membros quebrados, as minhas mãos que nunca mais se recuperariam completamente. Meu corpo começou a tremer incontrolavelmente. Virei a cabeça, desejando apenas ficar o mais longe possível dele. Ao perceber minha reação, Julian sentiu algo inexplicável crescer dentro dele. Ele sabia que Kate não podia deixá-lo ir. Ela continuava exatamente como antes, tremendo nervosamente ao ter contato íntimo com ele. Ao pensar nisso, os lábios de Julian se curvaram inconscientemente em um leve sorriso. "Para onde você quer ir hoje?" "Ao banco." "Você não queria que eu me desculpasse com ela?" "Acho que devo ao menos escolher um presente decente." Julian me observava pelo retrovisor, e seu humor visivelmente melhorou ao perceber minha aparente submissão. Fiquei olhando pela janela sem lhe dirigir mais nenhum olhar. Assim que chegamos ao banco, avistei um veículo familiar. No ano passado, no meu aniversário, ganhei um importante prêmio de design de joias. Eu estava de olho naquele supercarro, o único no país, projetado especialmente para mulheres. Mas meu próprio irmão o comprou primeiro e o deu de presente para Arya. Desde então, aquele carro se tornou mais um troféu em sua campanha contra mim. Tudo o que eu amava, Arya tirava de mim. O carro, e Julian também. Após concluir meus assuntos na sala VIP, vi Arya. Ela estava em outra sala reservada, segurando uma caixa de joias, exibindo humildemente cada peça em meio aos elogios da equipe. "Amanhã é meu aniversário. Meu irmão disse para eu escolher algumas peças de roupa para usar. Quais vocês acham que ficam melhores?" Perguntou ela, sorrindo docemente. Essas joias faziam parte da herança da minha mãe para o meu irmão, agora reduzidas a adereços usados para agradar meu inimigo. Uma onda amarga de ressentimento invadiu meu peito. Julian também olhou naquela direção, com os olhos suaves como a água. "Você não vai lá?" Zombei. Ele ficou sério. Eu prometi que ficaria ao seu lado e a protegeria. Permaneci em silêncio. Na entrada do banco, Arya e eu inevitavelmente nos cruzamos. "Julian!" Arya o chamou docemente assim que o avistou. Nesse instante, um carro perdeu o controle e acelerou em minha direção. "Cuidado!" Alguém gritou. A expressão de Julian mudou drasticamente. Sem hesitar, ele me abandonou e correu em direção à Arya, puxando-a para longe. Fiquei completamente imóvel, totalmente exposta à estrutura de aço do carro. Todos ao redor entraram em pânico, mas eu não senti medo algum, apenas escárnio. Olhei para o homem que acabara de jurar me proteger. No último instante, Julian pareceu se lembrar de mim. Ele se virou apressadamente e encontrou meu olhar. Um pânico inexplicável o dominou. Então ele correu em minha direção novamente. Mas já era tarde demais. "Kate!" Uma força poderosa me puxou para longe. O carro mal roçou o apoio para os pés da minha cadeira de rodas ao passar. Lucian estava apavorado, com o rosto pálido e os lábios trêmulos, momentaneamente sem palavras. Julian finalmente chegou até nós. Eu podia ver suas mãos tremendo. Olhei friamente em seus olhos. "Você disse que me protegeria." Julian cerrou os punhos lentamente. Ele queria explicar, mas eu já não queria ouvir.
Pedi a Lucian que me levasse para casa. Pela primeira vez, deixei Julian para trás. Pela primeira vez, Julian teve que pegar um táxi para me seguir de volta. Começou a chover sem que eu percebesse. Sentei-me junto à janela que ia do chão ao teto, observando a cortina de chuva. Então o vi lá embaixo, olhando para mim. O olhar teimoso, porém determinado. Ele estava exatamente como no dia em que o acolhi. Naquele dia também chovia torrencialmente. Virei-me. Feche as cortinas. A cuidadora acatou imediatamente. As pesadas cortinas caíram, isolando completamente o mundo entre ele e eu. No dia do aniversário de Arya, meu irmão ligou cedo para me avisar. Se você não vier se desculpar com Arya hoje, nem pense em voltar para a família Shen nunca mais. Ele parecia ter esquecido que eu não colocava os pés naquela casa havia 3 anos. Mas mesmo assim eu fui. Quando Julian me viu saindo, foi o primeiro a segurar as alças da minha cadeira de rodas, como sempre. Dessa vez, porém, eu não me movi. Apenas fiquei olhando para ele em silêncio. Ao encontrar meu olhar, ele lentamente soltou o apoio da cadeira. O novo guarda-costas assumiu o controle e me levou até o carro. Não disse uma única palavra a Julian, nem mesmo quando entrei no veículo e fui embora. Ele simplesmente ficou parado ali, observando meu carro desaparecer na estrada. Alex não se surpreendeu nem um pouco com a minha chegada. Ele esboçou um sorriso zombeteiro e depois me ignorou completamente enquanto cumprimentava os outros convidados. Meu pai e sua amante, que se tornara madrasta linda, flanqueavam Arya como escudos protetores enquanto recebiam os convidados ao lado do meu irmão. A imagem perfeita de uma família harmoniosa de 4 pessoas. Julian apareceu mesmo assim, chegando pouco antes da entrega dos presentes ao herdeiro da família Reed. Ele estava especialmente bonito naquele dia. Quando olhou para Arya abrindo seus presentes do outro lado da multidão, seus olhos estavam ternos e brilhavam com afeição. Dei apenas uma olhada rápida antes de desviar o olhar. Arya ficou encantada com o presente do herdeiro da família Reed. Ela mandou meu guarda-costas e minha cuidadora embora e veio até mim, toda orgulhosa em seu vestido de grife. Viu só, irmã? Isso veio do herdeiro da família Reed. Ela costumava ser inferior a mim em todos os sentidos, e talvez por isso sempre tentasse roubar tudo o que eu tinha. Mas o herdeiro da família Reed era exclusivamente dela. Como ela poderia não se exibir? Um fazão será sempre um fazão, respondi friamente. Nunca digno do palco principal. Você... Arya estava fervendo de raiva, mas então viu os talheres sobre a mesa próxima e de repente sorriu. Eu soube o que ela planejava no momento em que levantou a mão, mas não tentei impedi-la. Não entrei em pânico. Apenas observei seu pequeno espetáculo se desenrolar. Ah, irmã, o que você está fazendo? Só porque está com ciúmes não significa que deva usar uma faca. A faca de jantar caiu aos meus pés, enquanto a palma da mão dela revelava um corte superficial. Todos se viraram para olhar, meu pai, meu irmão e Julian. Linda correu para segurar a mão de Arya, lágrimas escorrendo de seus olhos, mas ainda assim conseguindo lançar-me um olhar de falsa piedade, como se tivesse muito medo de mim, a filha legítima da família Shred, para demonstrar raiva. Como se alguma vez ela tivesse se sentido intimidada por mim. Imediatamente, as pessoas começaram a ter pena dela, solidarizando-se com a mãe e a filha que, supostamente, sofriam com o meu bullying. Quase dei uma gargalhada. Era sempre o mesmo truque barato, a mesma atuação terrível, mas de alguma forma, as pessoas sempre caíam nessa. Katie, eu sei que você não gosta de mim, mas a Arya é inocente, disse meu pai biológico com os olhos arregalados de raiva. Como você pode continuar machucando-a desse jeito? Você não tem medo de que o herdeiro Reed se vingue de novo? Como pude gerar um monstro desses? Hoje, se você não se desculpar devidamente com Arya e conquistar o perdão dela, eu a deserdarei como minha filha. Meu irmão tremia de raiva. Kate, você se esqueceu do meu aviso? Alguém traga os instrumentos de punição familiar. Todos os convidados apontavam o dedo e cochichavam sobre mim. E Julian, meu suposto guarda-costas? Ele simplesmente ficou parado, assistindo ao espetáculo, me observando trazer problemas para mim mesma. O quê? Vocês estão mesmo com tanta vontade de me matar? Meu olhar percorreu Arya, minha madrasta, meu pai, meu irmão, e por fim, pousou em Julian. Dei uma risada fria e peguei a faca de jantar ensanguentada. Obviamente, minhas mãos já não conseguiam sequer segurar uma faca. Os convidados finalmente perceberam isso. Todos dizem que Kate foi espancada pelo herdeiro Reed até que seus membros fossem quebrados e os tendões das mãos cortados, sussurrou alguém. Ela está basicamente indefesa agora. Como poderia empunhar uma faca para ferir alguém? O rosto de Arya empalideceu ligeiramente. Linda, que já tinha visto tudo antes, imediatamente interveio. Kate, pare de fingir. Suas mãos não estão realmente machucadas, estão? Meu pai e meu irmão imediatamente uniram forças contra mim. Toda a família começou a me acusar de estar fingindo, e os convidados começaram a vacilar em suas opiniões. Nesse instante, minha cuidadora e o guarda-costas retornaram. Você tem razão, eu não estou machucada, disse calmamente. Então, como posso compensar a Arya? Eles ficaram surpresos com minha confissão repentina e ficaram momentaneamente sem palavras. Pedi à minha cuidadora que amarrasse a faca de jantar à minha palma direita, de modo que eu pudesse segurá-la. Então cravei a faca com força na palma da minha mão esquerda. O sangue jorrou imediatamente. Com a força do movimento, as feridas da minha mão direita também se reabriram. Num instante, minhas 2 mãos estavam cobertas de sangue. Isso é suficiente? Perguntei com voz calma e fria. A sala inteira ficou em silêncio. Nem uma única respiração se ouviu. Isso foi prova suficiente de que eu havia perdido, há muito tempo, a capacidade de prejudicar alguém. As pupilas do meu pai e do meu irmão se contraíram em choque. Julian tentou se aproximar, mas lancei-lhe um olhar frio, e seus pés pareceram incapazes de se mover. As mãos da Kate estão destruídas. Como ela poderia machucar alguém? Disse alguém entre a multidão.
Se ela realmente quisesse ferir, teria feito isso de verdade. Por que apenas um pequeno corte em Arya? Ela enlouqueceu! A filha mais velha da família Shred enlouqueceu! Exclamou outra voz. Dá pra culpá-la? O próprio pai e o irmão ficam do lado da madrasta e da meia-irmã, sem dúvida. Quem não enlouqueceria? O que vocês sabem? Ela está fazendo isso porque tem medo de que o Sr. Reed a persiga depois. Virei-me lentamente para Julian e perguntei com um sorriso gelado. Está satisfeito agora? O rosto de Julian empalideceu. Era como se inúmeras agulhas o perfurassem por dentro, entorpecendo-o com a dor. Seus lábios tremeram, mas nenhuma palavra saiu. Já que vocês não têm nada a dizer, agora é a minha vez, anunciei. Olhei diretamente para meu pai. Sr. Shred, já que vocês dois me desprezam tanto, hoje, na frente de todos, estou rompendo todos os laços com vocês. A sala inteira silenciou. A partir de agora, eu, Kate Shred, não tenho mais nada a ver com a família Shred. Mas não deixarei que os pertences da minha mãe fiquem nas mãos dos inimigos dela. Então instruí meu guarda-costas a trazer a lista de herança da minha mãe. Apontei para a pulseira de esmeraldas no pulso da minha madrasta. Essa era da minha avó para minha mãe, parte da herança que me cabe. Em seguida, apontei para o colar no pescoço de Arya. Esse foi o presente de passagem para a vida adulta que minha mãe me deu antes de morrer. Você também deveria devolver. E isto. Identifiquei um a um todos os itens da minha mãe que haviam sido roubados. A família perfeita de 4 pessoas parecia absolutamente horrível sob aquelas acusações. Cada item desta lista deve ser devolvido. Caso contrário, não hesitarei em processar Linda e Arya por roubo. Ao ouvir isso, Arya começou a chorar, fazendo-se de vítima novamente. Ela apertou a mão do meu irmão com força. Alex, eu já dei muitas dessas coisas embora. Como eu poderia devolvê-las? Alex estava furioso. Kate, você está tentando dificultar as coisas de propósito? Minha expressão permaneceu fria. Alex, vamos fazer um acordo. Eu ainda tenho 10% das ações do Shred Group. Troco-as por todos os pertences da minha mãe, incluindo o que ela deixou para você. Eu jamais permitiria que Alex usasse as relíquias da minha mãe para agradar aquela dupla cruel de mãe e filha. O espírito dela jamais descansaria em paz de outra forma. 10% das ações do Shred Group. Algo que meu pai cobiçava há 10 anos, mas nunca conseguiu. Ao ouvir minha proposta, ele imediatamente se esqueceu dos sentimentos de Linda. Você está falando sério? Perguntou ele. Assenti com a cabeça. Mas se eu descobrir que pelo menos um item ainda está nas mãos de Linda ou Arya, venderei as ações para a família Fairfax. Ótimo. Concordo. Respondeu ele prontamente. Assim, consegui assinar o acordo de separação familiar e garantir a propriedade de todos os pertences da minha mãe. Alex me olhou com emoções confusas. 10% do Shred Group vale uma fortuna. Tem certeza disso? Não me importo com o dinheiro do Shred Group, respondi friamente. Mas definitivamente não deixarei que os tesouros da minha mãe sejam profanados por seus inimigos. Entreguei-lhe o documento de rescisão que meu pai já havia assinado. Assine você também. Alex me encarou fixamente e disse com firmeza. Não vou assinar. Levantei minhas mãos ensanguentadas. Que direito você tem de recusar? Você realmente acha que ainda merece ser meu irmão? Ou talvez queira que eu e Arya fiquemos sob o mesmo teto, para que eu possa bater nela de novo. Olhei-o diretamente nos olhos. Alex, deixe-me dizer uma coisa. Enquanto eu estiver viva, encontrarei um jeito de destruir sua preciosa madrasta e sua meia-irmã. O rosto de Alex ficou lívido. No final, ele pegou a caneta e assinou seu nome. A partir daquele momento, perdi completamente qualquer ligação com a família Shred. Ou com ele. Mesmo que eu morresse, ele não teria o direito de chorar no meu túmulo. Ah, aliás, hoje é aniversário da Arya, não é? Acrescentei com um meio sorriso. Você não queria que eu me desculpasse e lhe desse um presente? Pois bem, eu já preparei um. Finalmente, retirei meu tesouro do cofre do banco. Uma tela grande se iluminou e começou a exibir vídeos. Quando viram quem aparecia nas imagens, meu pai e Linda ficaram furiosos. Estes são os vídeos que alguém gravou especialmente e enviou para minha mãe todos os dias, enquanto ela fazia quimioterapia, lutando pela vida, só para garantir que ela não sobrevivesse por mais alguns anos. Não havia apenas vídeos, mas também conversas do WhatsApp. Cada mensagem, cada foto repugnante havia sido tirada pessoalmente por Linda e enviada à minha mãe. Aproveitem o espetáculo, declarei cruzando os braços. Ao verem o vídeo e as gravações diante de si, todos os convidados ficaram estupefatos. Com uma mãe dessas, como a filha poderia ser melhor? Então foi a Arya que armou para a Kate o tempo todo, exclamou alguém entre os convidados. Todos descobriram a verdade, e os murmúrios tomaram conta do salão. A partir daquele momento, a reputação da dupla cruel, mãe e filha, foi destruída para sempre. Mais tarde, fui levada ao hospital para que meus ferimentos fossem suturados novamente. Vários soros intravenosos foram injetados em meu corpo, deixando-me com uma sensação de frio intenso. Julian só chegou ao hospital na noite seguinte. Como era de se esperar, os assuntos mais comentados e os rumores online já haviam sido suprimidos. Ele deve ter feito um grande esforço para conter tudo, pois parecia exausto e abatido. Você realmente precisava fazer isso? Perguntou ele, com os olhos cheios de resignação impotente e frieza gélida. Fechei os olhos e não respondi. Não havia nada a dizer. Aquela dupla de mãe e filha havia matado minha mãe. Era uma luta até o fim, uma morte entre nós. Quanto à forma como Julian se vingaria de mim, eu já não me importava. Na pior das hipóteses, isso me custaria a vida. Nem mesmo na morte eu deixaria meus inimigos impunes. Sem obter resposta, Julian suspirou pesadamente. Depois daquele dia, ele não foi embora, e eu nunca perguntei por quê. No terceiro dia, Alex chegou. Ele trouxe todos os pertences da minha mãe que eu havia exigido. Está tudo aqui. Você pode conferir, disse ele.
Já fazia muito tempo que não conversávamos com tanta calma. Pedi ao meu guarda-costas que verificasse a lista 3 vezes. E quando tudo foi confirmado, coloquei minha impressão digital no contrato de transferência das ações do Shred Group. Alex observou tudo com uma expressão abatida. Como você conseguiu essas coisas? Perguntou ele. Ele não especificou, mas eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Essa era a carta na manga que minha mãe deixou para mim. Por que eu não sabia disso? Olhei para ele com um leve sorriso. Por que você acha que mamãe me deu essas coisas e não a você? Porque ela nem sequer te contou sobre elas. A expressão de Alex mudou ligeiramente. Ele não queria ouvir a resposta. Mas como eu poderia deixá-lo escapar tão facilmente? Essas duas sempre subiram na vida usando homens. Como poderiam perder a chance de conquistar você, o único herdeiro homem da família Shred? E você... Você estava fadado a trair mamãe e me apunhalar pelas costas eventualmente. E, como se vê, você não decepcionou. Quando Alex saiu, cambaleava como se carregasse o peso do mundo. Logo depois, veio à tona a notícia de que ele havia deixado o Shred Group. Mas isso não tinha mais nada a ver comigo. A reputação da dupla mãe e filha estava completamente arruinada. Meu objetivo havia sido alcançado. Um dia antes da cerimônia de entrega dos prêmios Tiffany American Design Excellence, recebi alta do hospital. Julian não havia entrado em contato comigo durante esses dias, e eu também não havia perguntado sobre ele. Minha atenção estava totalmente voltada para a cerimônia de premiação. Se ainda me restasse algum desejo a realizar neste mundo, seria esse. Eu estava determinada a ganhar o primeiro lugar. Era o sonho de uma vida inteira da minha mãe, e eu tinha que realizá-lo por ela. Logo pela manhã, pedi à minha cuidadora que me ajudasse a vestir o vestido de gala, e contratei uma maquiadora para criar um visual elegante. Coloquei a foto da minha mãe em um pequeno suporte e a guardei perto do coração. Mãe, vamos receber o prêmio agora. Murmurei com um sorriso triste. A cerimônia começou. Os vencedores foram anunciados do 10º ao 1º lugar. Sentei-me em silêncio na plateia, segurando a foto da minha mãe, esperando o anúncio final. E agora, a campeã do TAD deste ano, Miss Aria Shred. Meu cérebro zumbiu, tomado pela estática. Demorou alguns segundos até que eu conseguisse ouvir novamente. Katie, o campeonato não deveria ser seu? Mesmo que você não fosse a campeã, como é que não ficou entre os primeiros colocados? Tem alguma coisa errada? Murmuravam pessoas ao meu redor. Mas eu já sabia a resposta. Entre a multidão, avistei o Sr. Shred e Linda, junto com Alex, o mesmo que havia jurado ter deixado a família Shred há poucos dias. É claro que ele estava mais uma vez ao lado daquela dupla mãe e filha. Não fiquei surpresa com o resultado, mas ainda assim doeu. Doía saber que Alex, o filho que mamãe carregou por 10 meses, trairia sua memória dessa maneira. Enquanto meu olhar vagava, avistei Julian. Ele olhava para Aria no palco com olhos cheios de adoração. Foi assim mesmo. Ele interveio novamente. Senti como se uma faca tivesse sido cravada no meu peito. O sangue jorrava, mas eu já não sentia dor. Como se pressentisse meu olhar, Julian se virou para mim. Nossos olhos se encontraram. Ele não disse uma palavra, mas de alguma forma disse tudo. Desviei o olhar. Não queria parecer completamente derrotada. Vamos embora. Instruí o guarda-costas e a cuidadora. O telão exibia a peça vencedora de Aria. Uma joia sem nada de especial. Um design que deveria ter sido eliminado nas preliminares agora brilhava no palco como campeã. Isso? O campeão? Quem eles pensam que enganam? Ouvi alguém murmurar. Quase todos os presentes ficaram indignados. É tudo armado! Com certeza é tudo armado! Gritavam. Um grupo de homens de terno preto passou por mim. A família Reed de Manhattan parabeniza a senhorita Aria Shred por vencer a competição TAD. A família Sullivan parabeniza a senhorita Aria Shred. A família Williams, de Boston, parabeniza a senhorita Aria Shred. Olhei para trás, em choque. Quase todas as famílias mais prestigiosas haviam comparecido. Agora, quem ousaria chamar aquilo de injusto? Quem ousaria reclamar? Esse era o poder que Julian Reed havia dado à Aria. As mesmas pessoas que momentos antes exigiam uma investigação, agora lideravam os aplausos parabenizando Aria no palco. O olhar de Julian recaiu sobre mim novamente. Senti tontura. Do palco veio outro anúncio estridente. Senhorita Aria, o Sr. Reed diz que vai remover todos os obstáculos para você. Remover? Todos os obstáculos? Encontrei o olhar de Julian entre a multidão. Remover todos os obstáculos para ela, isso me inclui? Com essa simples atitude, Linda e Aria, que poucos dias antes eram tão desprezadas quanto ratos nas ruas, tornaram-se instantaneamente as damas mais prestigiosas de Boston. Quem ousaria chamá-las de destruidoras de lares hoje em dia? Quem ousaria dizer que eram maldosas? Tudo graças a Julian Reed. O céu estava escurecendo. Sentei-me no jardim, perdida em pensamentos por um tempo que pareceu durar uma eternidade. Você não pode lutar contra aqueles que têm mais poder. Alguém me alertou sobre isso uma vez. Ao pôr do sol, Julian retornou. Hoje era supostamente o último dia do nosso contrato de 3 anos. Ele estava banhado pela luz dourada que se esvaía, e quando levantei o olhar, não consegui distinguir seus traços com clareza. Ao se aproximar, ele colocou um cobertor fino sobre meus joelhos e disse calmamente: Quando você sabe que alguém está te protegendo, por que se humilhar assim? Me humilhar? Quis rir, mas em vez disso tossi um bocado de sangue. Katie! Julian exclamou, a expressão mudando drasticamente. Ele me apoiou desajeitadamente e tirou um lenço para limpar o sangue dos meus lábios. Seus movimentos eram suaves, como se realmente se importasse com o fato de eu viver ou morrer. Meu coração estava gelado, mas ainda assim um sorriso escapou. Sabe, minha mãe teve uma vez a chance de ganhar o campeonato TAD, mas estava grávida. Murmurei com a voz fraca. Ele me olhou, confuso.
Estava grávida de mim naquele ano e perdeu a oportunidade. Continuei. Depois que eu nasci, ela abandonou a carreira para cuidar melhor de mim e do meu irmão, contentando-se em ser dona de casa. Até que adoeceu. E nunca mais teve a chance de seguir sua paixão. Meu olhar se fixou em minhas mãos arruinadas. O campeonato TAD era o sonho da minha mãe. E o meu também. Respirei fundo. E você destruiu minha última chance. Está feliz agora? Julian ficou paralisado, o pânico relampejando em seus olhos antes que conseguisse recuperar a compostura. Você sabe de tudo? Perguntou hesitante. Meu sorriso se tornou mais desolado. Me trancar em um quarto escuro me causou claustrofobia. Cortar meus tendões, quebrar meus membros, me transformar em uma aleijada. E agora destruir minha última esperança? Inclinei a cabeça e perguntei. Estou curiosa. Qual será o seu próximo passo para se vingar de mim pelo bem da área, Sr. Reed? Pronunciei as últimas palavras de propósito, com clareza cortante. Julian se levantou e suspirou pesadamente. Eu nunca quis lidar com você. Levantou a mão, e do nada, vários guarda-costas de terno me cercaram. Não senti medo algum. Em vez disso, olhei para ele e sorri. Vai me matar agora? Sua testa se franziu, mas relaxou após alguns segundos. Eu te avisei para não se meter com Arya. Com outro gesto, os guarda-costas me colocaram, junto com minha cadeira de rodas, dentro de um carro com agilidade. Vou te mandar para algum lugar onde passará o resto da sua vida. Não apareça mais na frente da Arya. Com essas palavras, o carro arrancou, afastando-se da casa familiar. Pela janela, olhei fixamente para Julian. E as lágrimas finalmente começaram a escorrer pelo meu rosto. Lágrimas por amar a pessoa errada. Lágrimas pela minha própria impotência. E lágrimas pela minha mãe, que não pôde descansar em paz. Algumas horas depois. Julian, me leva para fazer compras? Logo após se despedir de Kate, Arya fez a ligação. Os lábios de Julian se curvaram em um leve sorriso. Daquele momento em diante, não haveria mais obstáculos entre eles. E ninguém jamais ousaria intimidar a mulher que ele protegia. Ele foi buscá-la e a levou ao shopping para comprar roupas. O que devo vestir amanhã? Perguntou Arya, animada como um pássaro dançando. Julian sorriu afetuosamente. Você fica linda com qualquer coisa. O herdeiro Reed vai adorar o que você escolher. Arya fez beicinho. Você só está me bajulando. Como sabe que o herdeiro Reed vai gostar? Julian apenas sorriu misterioso. Sem pressa, ele a surpreenderia amanhã. Depois de escolherem as roupas, seguiram para uma joalheria. A loja pertencia ao grupo Reed. E antes mesmo de Arya entrar, o gerente já havia recebido ordens diretas para atendê-la pessoalmente. O Sr. Reed disse que a Srta. Shred pode pegar o que quiser, anunciou o gerente deferente. As bochechas de Arya coraram. Isso é generoso demais. Vou escolher só uma pulseira. Até o gerente achou que ela era uma jovem sensata e não pôde deixar de admirá-la. Arya virou-se de forma graciosa. Julian, você tem bom gosto. Me ajude a escolher uma pulseira. Julian olhou para o pulso dela. Na verdade, essa de rubis é muito bonita. Arya sorriu. Ela sabia que Julian tinha um carinho especial por aquela pulseira, e era exatamente por isso que sempre a usava quando se encontravam. Esta é só uma peça barata, de alguns milhares de dólares. Será inapropriado usá-la para conhecer o Sr. Reed? Ao ver a timidez juvenil dela, o humor de Julian melhorou visivelmente. Claro que não. Qualquer coisa que você use ficará perfeita. Já era tarde da noite quando Julian finalmente a levou de volta à casa do Shred. Ansiosa para amanhã? Perguntou ele. Arya assentiu, sorrindo. Sim, mal posso esperar. Mas antes de sair, ela pegou a mão dele. Você sabe, você sempre será meu Julian. Você é o mais importante para mim. Mais importante, ele, que fora abandonado pela mãe, traído pelo pai biológico e humilhado por sua madrasta e meio-irmão. Essa foi a primeira vez que alguém lhe disse que ele era importante. Finalmente alguém o colocava em primeiro lugar. Nem mesmo Kate havia dito isso, mesmo após 3 anos tentando conquistá-lo. Julian deu um leve tapinha na cabeça de Arya. Era como se todas as feridas do passado tivessem sido curadas. Seu olhar era tão terno que quase podia pingar água. Depois que Arya observou Julian partir, Linda falou confusa. O herdeiro Reed chega amanhã. Por que você ainda está flertando com o Julian? Não me diga que realmente desenvolveu sentimentos por ele? Arya deixou o semblante doce de lado e respondeu com desdém. Ele não passa de um cachorro da Kate. Quero tirar tudo o que ela ama. Os olhos de Linda brilharam com malícia. Arya continuou com um sorriso venenoso. Mãe, você não acha divertido ver a Kate perder tudo o que mais valoriza? O irmão em quem confiava, o homem que amava, o campeonato TAD, até mesmo os pertences e as cinzas da mãe dela. Arya deu uma risadinha fria. Ela e a mãe são iguais. Patéticas. Não conseguem lidar com pressão. Linda sorriu. Lembra quando você mandou aquelas fotos escandalosas para a mãe dela? Logo na manhã seguinte, conjuntos de roupas sob medida e de altíssima qualidade foram entregues na cobertura de Julian. Seu assistente jamais o tinha visto levar algo tão a sério. Só a escolha e a prova das roupas levaram várias horas, mais elaborado do que os preparativos de um casamento. Assim que a roupa foi escolhida, Julian pegou uma antiga caixa de madeira nambu dourada do cofre. Só a caixa, com suas incrustações de ouro, já valia milhões. Corria o boato de que ele a havia comprado especialmente em um leilão para guardar uma joia preciosa. Quão valiosas deveriam ser então as joias guardadas ali? Ao abrir a caixa, Julian retirou uma pulseira de safira. Uma pulseira de safira? O assistente ficou perplexo. Tinha experiência suficiente para saber que aquela peça valia, no máximo, algumas centenas de milhares de dólares. Julian brincava com a pulseira nas mãos. 10 anos antes, seu meio-irmão e uma gangue o haviam encurralado em um beco, com a intenção de quebrar seus membros, cortar seus tendões e deixá-lo aleijado. Foi então que uma jovem, magra e frágil, deu um passo à frente. Usando apenas a própria astúcia,
conseguiu assustar os agressores e fazê-los fugir. Antes de se separarem, a garota lhe deu aquela pulseira. Era um conjunto com sol e lua. A pulseira dele era de safira com o sol, e a da garota, de rubi com a lua. Juntas, formariam um coração feito das duas pedras preciosas. Naquele dia, se ela não o tivesse salvo, ele teria ficado aleijado. Ele perguntou o que poderia dar em troca. Mas ela apenas sorriu e respondeu: "Você é tão bonito! Por que não se casa comigo?" Ele sabia que ela estava brincando, mas a lembrança ficou gravada. Naquela noite, porém, ele havia sofrido um golpe forte na cabeça, que o deixou com uma concussão, incapaz de enxergar rostos com clareza no beco escuro ou sequer conversar direito. Desde então, procurou por ela por anos, voltando ao mesmo local, na mesma data, todos os anos. Até que 3 anos atrás foi atacado novamente no mesmo beco, e encontrou Kate. Ele ainda se lembrava claramente. Ela estava sentada em seu carro, apenas observando. Se ele não tivesse correspondido ao gosto dela em aparência, ela nem teria se dado ao trabalho de sair. Katie era diferente daquela garotinha. O coração dela era sombrio demais, o completo oposto do brilho ensolarado da menina que o salvara. Mesmo assim, por causa daquela dívida de gratidão, ele ficou preso ao lado de Kate por 3 anos. E, ironicamente, foi por isso que acabou encontrando a pessoa que buscava há uma década. Ele a viu em um banquete da família Shred. Com um único olhar, reconheceu a pulseira de rubi. "Envie isto para a empresa de trituração de documentos", disse, entregando a safira. Ele finalmente encontrara a dona da pulseira. Ao ver o presente, Arya certamente se lembraria, certo? O assistente aceitou a joia respeitosamente. Ao sair, Julian acrescentou: "Envie também as 10 melhores joias da Reed Jewelers. Deixe que ela escolha o que quiser." Em menos de 1 hora, as joias foram entregues na Shred House. Os pais dela só então se deram conta de que sua preciosa filha havia realmente criado um vínculo com a poderosa família Reed. Estavam radiantes, em puro êxtase. Apenas o Alex observava tudo em silêncio como um estranho. Quando as 11 peças de joias foram dispostas diante de Arya, ele reconheceu imediatamente a pulseira de safira. De repente, entendeu tudo, mas não disse nada. Arya, por sua vez, ficou absolutamente deslumbrada. Cada peça valia milhões. Embora a família Shred fosse rica, ela nunca havia usado acessórios tão caros. Sua mão pairava sobre as joias, relutante em escolher apenas uma. Quanto à pulseira de safira, nem sequer olhou para ela. O assistente, embora não entendesse o significado daquela peça, sabia o quanto o Sr. Reed valorizava a pulseira e que havia um propósito especial em enviá-la. Sem resistir, perguntou: "Senhorita Shred, a senhorita não gostou da pulseira de safira?" Arya ergueu uma sobrancelha, demonstrando leve desagrado. O que aquele assistente estava insinuando? Estava zombando dela? Será que achava que alguém do nível dela só merecia uma pulseira de safira que valia apenas algumas centenas de milhares de dólares? $100.000 não eram o bastante para a alta sociedade? Assim que se tornasse Sra. Reed, ela certamente mandaria demitir aquele insolente. Mas em seguida, algo lhe ocorreu. Entre 10 joias requintadas, havia uma pulseira de safira de valor muito inferior. Estaria o herdeiro Reed testando-a? Por fim, ela sorriu docemente e disse: "Não posso aceitar presentes sem merecê-los. Por favor, leve tudo isso de volta. O que estou usando agora está ótimo." E balançou a pulseira de rubi em seu pulso. Quando Julian recebeu a notícia, ficou atônito. "Está me dizendo que ela não escolheu a pulseira de safira?" Não apenas não a escolheu, mal olhou para ela. O assistente guardou a observação para si. O Sr. Reed era extremamente protetor com Arya, e ele não queria sofrer represálias por um comentário imprudente. A situação de Kate já era um aviso suficiente. A senhorita Shred disse que não podia aceitar presentes sem merecê-los, que a pulseira de rubi que está usando agora já é suficiente, relatou o assistente. Julian segurou a pulseira de safira e ficou em silêncio. Um sentimento estranho o invadiu. Como ela pôde não reconhecer aquilo? Já fazia tanto tempo. Será que simplesmente esqueceu? Julian não pensou demais sobre o assunto. Envie as 10 peças para ela mesmo assim. Elas sempre foram destinadas a ela desde o início. Ele ainda se lembrava, no banquete de aniversário, de como Arya havia sido humilhada publicamente por Kate por recolher joias descartadas e depois obrigadas a devolvê-las. Ele sabia muito bem o que era viver à mercê de alguém. Ela havia passado anos sob a sombra opressiva de Kate, suportando inúmeras injustiças. Nesse momento, o telefone tocou. Era o responsável por levar Kate até a ilha isolada. "Sr. Reed, a senhorita Shred está aqui há um dia e se recusa a comer ou beber. O que devemos fazer?" Julian franziu a testa. "Sem a minha permissão, ela não pode morrer. Se não comer nem beber, administrem nutrientes por via intravenosa. Preciso mesmo explicar tudo?" O subordinado desligou imediatamente, aterrorizado. Ao anoitecer, Julian já havia preparado tudo para o encontro com a mulher que amava. Os presentes de noivado que ele havia encomendado chegaram. A primeira peça era Coração do Amor Verdadeiro, uma obra-prima do renomado designer americano James Houghton, perfeita para um pedido de casamento. A segunda era Ice Heart Romance, desenhada ao longo de 1 ano por Thomas Wilson, vencedor do Tiffany American Design Excellence Championship do ano anterior, ideal para presentear alguém especial. Julian pegou as 2 peças. Ambas eram extremamente valiosas, avaliadas em mais de $100 milhões, mas de algum modo pareciam incompletas. Faltava nelas algo, uma essência única e insubstituível. Percebendo a indecisão do patrão, o assistente abriu uma terceira caixa. Este era o projeto originalmente previsto para vencer o concurso TAD deste ano, antes de o senhor intervir em favor do trabalho da senhorita Arya. Julian ergueu o olhar. "Só agora me dei conta de que este design é verdadeiramente único", explicou o assistente.
Uma pulseira com uma águia e uma rosa, que podem se separar e se unir, formando um coração perfeito. O padrão de encaixe é exclusivo, impossível de copiar ou substituir. Este é um trabalho da senhorita Kate. O assistente hesitou, mas continuou. Se possível, poderíamos adquirir a patente e pedir a ela que crie alguns designs exclusivos para a Reed Jewelry. No instante em que Julian viu a pulseira, não conseguiu ouvir mais nada. Seu coração pareceu parar. Por um longo tempo, ele não sentiu as próprias batidas. Precisou admitir. Naquele momento, estava com medo. Medo de que Kate fosse, na verdade, a garota que o salvara 10 anos atrás. Principalmente depois de tudo o que ele havia feito com ela. Sr. Reed! Sr. Reed! Chamou o assistente preocupado. Julian levou a mão ao peito, tentando controlar a dor opressiva que o sufocava. Depois de alguns segundos, respirou fundo e forçou-se a recuperar a calma. Esse design por si só não prova nada, pensou. Talvez Kate tivesse visto algo semelhante em algum lugar e se inspirado. Uma coisa, porém, ele tinha certeza absoluta. A pulseira de rubi que Arya usava não pertencia a Kate. Mesmo assim, seu coração parecia esmagado sob o peso de uma pedra de 1000 quilos. Não se preocupe, disse a si mesmo. Tudo ficará claro em breve. Determinando-se, Julian pegou as chaves e foi pessoalmente buscá-la. Um comboio de supercarros carregados de rosas vermelhas atravessou o bairro nobre da família Shred, atraindo olhares de admiração e inveja por onde passava. Ao ver a frota de carros luxuosos, o coração de Arya disparou. Será que o herdeiro Reed ia pedi-la em casamento? Será que ela realmente se casaria com um membro da família Reed? Julian saiu do carro e, com um sorriso suave, abriu a porta para ela. Senhorita Shred, hoje eu mesmo a levarei lá. Ele parecia um cavaleiro devotado. E Arya, encantada, nem pensou em questionar. Mas à medida que o carro seguia para áreas cada vez mais remotas, deixando os outros veículos para trás, um leve desconforto surgiu. Para onde você está me levando? Perguntou desconfiada. Julian respondeu com serenidade. Para o lugar onde nos conhecemos pela primeira vez. Arya captou imediatamente aquela palavra. Primeira vez. E seu coração disparou. De repente, ela se lançou em direção ao volante. Não se mexa! Gritou Julian surpreso, imobilizando-a com uma das mãos. Nesse instante, Arya viu algo reluzir por baixo da manga do paletó dele. Uma pulseira de safira. De repente, tudo fez sentido. Era por isso que uma joia tão barata havia sido enviada junto com aquelas peças valiosíssimas. O herdeiro Reed devia saber dos sentimentos de Julian por ela. Aquele presente fora um teste. Um teste para ver o que ela escolheria. Manter um cachorrinho apaixonado por perto não era o pior dos destinos. Mas agora... Julian, admito que sou atraente e talentosa, mas isso não justifica você me sequestrar assim. Disse Arya, com um tom carregado de desprezo. Você não passa de um cachorro que o herdeiro Reed mantém por perto. Você não tem o direito de desejar alguém como eu. O som ensurdecedor dos freios rasgou o ar, quase perfurando seus tímpanos. O carro esportivo deslizou, parando bruscamente na entrada de um beco escuro. O rosto de Julian empalideceu. Este lugar... Você o reconhece? Ela o havia chamado de cachorro. Na noite anterior, ela dissera que ele era a pessoa mais importante da vida dela. Que nem mesmo se casando com um membro da família Reed deixaria de amá-lo. Então, todas aquelas palavras doces, todos os Julian querido ditos com ternura, não passavam de mentiras? Arya lançou um olhar rápido ao beco, o coração acelerado pelo medo. Me solte, ou vai me ver morta. Julian a observou atentamente, o olhar profundo e contido. Olhe bem, Arya. Este lugar? Você realmente não o reconhece? Ela hesitou, confusa. Você disse há 10 anos que salvou um garoto ferido, com um corte em forma de T na cabeça. Lentamente, Julian afastou a franja, revelando uma cicatriz discreta, quase invisível, acima da sobrancelha. Arya arregalou os olhos, mas, tomada pelo pavor e pela vergonha, não quis ter nada a ver com aquilo. Assim que o comboio de carro se aproximou, ela abriu a porta e correu em direção a eles. Peguem ele! Gritou em histeria. Ele está tentando me agredir. Os seguranças da família Reed saltaram dos carros, mas ao verem quem Arya estava acusando, pararam, confusos. Julian saiu lentamente do carro. Saiam! Ordenou com voz fria. Arya continuava a gritar histérica, dizendo que ele havia perdido a cabeça. Mas Julian apenas a observava em silêncio, a expressão tornando-se cada vez mais sombria. O assistente chegou apressado, ofegante, e apontou. Ele é o herdeiro Reed, senhorita Shred. De quem exatamente a senhorita planejava arrancar os olhos? De quem pretende roer os ossos? O que... Arya empalideceu. Julian não disse uma palavra. Ele fez um gesto breve, e um segurança removeu a pulseira de rubi do pulso dela. Julian tentou encaixá-la à sua pulseira de safira, mas os dentes de encaixe não se ajustaram. O padrão era exclusivo, insubstituível. A pulseira que você procura foi destruída há 3 anos. Uma voz soou atrás dele. Alex surgiu das sombras, com um olhar frio e amargo. Por ela, deliberadamente, Julian se virou atônito. Alex deu um passo à frente. Desde que entrou na casa dos Shred, Arya tenta roubar tudo o que é da Kate. E quando não consegue ter, destrói. É assim que ela é. Julian ficou imóvel. Kate disse, naquele dia, que aquela pulseira era importante para ela. Ela deu um tapa na Arya e eu... A voz de Alex vacilou. Eu dei um tapa na Kate, 2 vezes em retaliação. Ele riu, um som rouco e vazio, enquanto os olhos se avermelhavam. Ela nunca mais voltou à casa dos Shred depois daquele dia. Murmurou. Olha pra mim, Julian. Eu realmente mereço morrer, não é? Julian ficou em silêncio. Alex havia batido em Kate apenas 2 vezes.
Mas ele, Julian, o que fizera com ela ultrapassava qualquer limite humano. Uma sombra espessa pareceu envolver seu coração, sufocando-o. A culpa, fria e inescapável, finalmente o alcançara. No terceiro dia do meu aprisionamento na ilha isolada, Julian chegou. Quando vi a pulseira de safira em sua mão, entendi tudo imediatamente. Fechei os olhos, sem querer jamais olhar para ele de novo. Naquele mesmo dia, fui levada de volta para casa. Não para a Shred House, mas para a minha própria casa. Vários especialistas já me aguardavam. Eram os mesmos médicos que haviam tratado a simples fratura no braço de Arya. Julian ficou ao meu lado o tempo todo. Disse que havia esperança de que minha mão recuperasse 80% da funcionalidade. Eu não respondi. Ele mesmo me deu água e comida. Continuei me recusando a comer ou beber. Foi então que ele começou a punir as pessoas que eu mais odiava. No primeiro dia, ele disse friamente: a família Shred está falida. No segundo dia, enviei Arya para um hospício. Não se preocupe, pelo resto da vida dela, vou garantir que sofra. Ela se arrependerá profundamente de ter nascido. No terceiro dia, seu pai se divorciou de Linda. Ele fez uma pausa, observando-me com olhos cansados. Linda receberá o castigo que merece. Quanto ao seu pai, eu o fiz ajoelhar-se no túmulo da sua mãe até que você esteja disposta a perdoá-lo. Parecia que ele estava fazendo tudo por mim, mas no fundo eu não sentia um pingo de gratidão. Para ele era fácil. Fácil falir a família Shred, destruir a dupla de mãe e filha que eu odiava há 10 anos, punir meu pai desprezível. Tão fácil quanto foi arruinar a minha mão. Tudo isso ele também fizera pelo bem de Arya. Continuei viva apenas graças à hidratação intravenosa. O líquido gelado era bombeado para dentro do meu corpo, me congelando até os ossos. Cada centímetro dos meus braços estava coberto de marcas de agulha. Os catéteres inflamavam, e cada gota que entrava fazia os locais latejarem de dor. Quando até as enfermeiras mais habilidosas não conseguiam mais achar um ponto viável para aplicar a agulha, os olhos de Julian se avermelharam. Kate, o que será preciso para você comer alguma coisa? Perguntou, a voz trêmula. Pela primeira vez virei o rosto para encará-lo diretamente. Ele apertou minha mão com força. Seu rosto estava abatido, com olheiras profundas. Parecia 10 anos mais velho. Finalmente murmurei. Deixe-me ir. Sua expressão se enrijeceu aos poucos. Depois levantou-se, a voz seca e inflexível. Impossível. Se você for embora, nunca mais voltará. Sorri levemente. Pelo menos ele tinha alguma consciência do que era. Então fechei os olhos novamente e não disse mais nada. Não sei por quanto tempo ele permaneceu ali, sentado ao lado da minha cama. Um mês depois do início do meu cativeiro, Lucian entrou sorrateiramente em casa. Julian perdeu a cabeça, Kate. Quer fugir comigo? Ele também estava diferente. Mais magro, exausto, mas determinado. Sem hesitar, respondi. Sim. Lucian me ajudou a sair da vila às escondidas. Do lado de fora, alguém nos esperava. Era Alex. Ele me olhou como se quisesse dizer algo, mas permaneceu em silêncio. O carro arrancou em alta velocidade. Pela janela, o mundo exterior se estendia diante de mim novamente. Respirei fundo. A liberdade tinha um sabor doce. Mas não durou muito. O carro foi interceptado na saída da rodovia. Vi Julian sair do veículo à nossa frente. O céu, antes aberto e azul, agora estava coberto por uma cortina negra. E de repente percebi que eu não veria mais a luz. Fui levada de volta à vila, onde Lucian e Alex estavam amarrados. Por que você me deixou? Perguntou Julian calmamente. Ele descascava uma maçã com uma pequena faca, o rosto frio, sem demonstrar emoção alguma. Essa era a versão mais assustadora dele. Eu o encarei, em silêncio. Julian cortou a maçã em pequenos pedaços, moldando-os na forma de um coelho, e os arrumou com cuidado em um prato. Depois espetou um pedaço com um palito e o estendeu diante de mim. Permaneci impassível. Ele sorriu. Diga-me, devo cortar primeiro a mão de Lucian ou o pé de Alex? Meu rosto empalideceu instantaneamente. O sorriso dele se alargou, cruel. Ah, é mesmo. Você desistiu do Alex há muito tempo, não foi? Ele inclinou a cabeça, o olhar gelado. Então, que tal eu falir a família Fairfax? Transformar Lucian em um sem-teto? Ou mandá-lo para o exterior e injetar drogas nele todos os dias? Até que apodreça em uma sarjeta. Finalmente peguei o pedaço de maçã. Os dedos de Julian tremiam levemente enquanto ele reprimia as lágrimas que insistiam em brotar. Virou-se com a voz rouca. Preparem comida, algo macio, adequado para um paciente. Sua garganta parecia seca, e ele engoliu com dificuldade. Mas eu agi como se não tivesse ouvido nada, comendo o pedaço de maçã em silêncio. Julian, murmurei depois de um tempo. Eu já não te disse isso antes? Eu poderia simplesmente morrer. Ninguém neste mundo pode me obrigar a nada. Ele se virou bruscamente. Mas eu já estava junto ao parapeito da janela, sorrindo para ele. Kate! Gritou, correndo em minha direção. Deixei-me cair para trás. Em meus ouvidos, o som da liberdade. Diante dos meus olhos, o rosto de Julian se contorcendo em desespero. Mas mesmo tendo apontado a cabeça para o chão de propósito, não consegui morrer. Lucian, aquele idiota! Em vez de fugir depois de se libertar das amarras, correu para me segurar. Eu sobrevivi. Mas os braços dele estavam quebrados. Fiquei olhando para os gestos em seus 2 braços, sem palavras. Alex ficou parado do lado de fora do quarto do hospital por um longo tempo antes de entrar. Julian pediu para você se cuidar e se recuperar bem, disse em voz baixa. Eu sabia que ele não me deixaria ir facilmente. Mas isso não importava. Eu ainda podia morrer, não é? Jamais voltaria a ter qualquer contato com ele.
Katie, disse Lucian, com os olhos vermelhos e a voz trêmula. Será que realmente não há mais nada neste mundo pelo qual valha a pena viver? Por um instante, ao ver sua expressão sincera, senti algo dentro de mim vacilar. Talvez eu ainda quisesse viver. Sob os cuidados de Lucian, meu corpo começou a se recuperar, pouco a pouco. 6 meses depois, eu já conseguia segurar uma caneta novamente. No ano seguinte, participei do Tiffany American Design Excellence e ganhei o campeonato como sempre sonhei. O troféu era pesado. Minhas mãos, ainda frágeis, não conseguiam segurá-lo direito, então Lucian o segurou por mim. Ao sairmos do local, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era o assistente de Julian. A voz dele soava tensa. Sr. Reid teve as mãos e os pés quebrados, os tendões cortados. Jogaram-no em um beco, o mesmo onde vocês se conheceram pela primeira vez. Meu coração gelou. O Sr. Reid perguntou se você o perdoaria caso ele não sobreviva mais 3 dias. Fiquei em silêncio. O assistente hesitou e continuou. Ele está gravemente ferido. Perdeu muito sangue. 3 dias. Ele não vai aguentar. Senhorita Kate, apenas você pode salvá-lo. Por favor, poderia... Não. Respondi. E desliguei. Quando me virei, vi as bochechas de Lucian coradas. Ele parecia reunir coragem para dizer algo. Katie, você é tão teimosa e ainda meio... deficiente. Ele desviou o olhar. Você precisa de alguém confiável ao seu lado. Consideraria... casar comigo? Meu coração parou por um segundo. Ele riu sem jeito. Eu só estava perguntando por curiosidade. Não leve a sério. Sorri de leve. E você não tem medo de que Julian te leve à falência? Ou que te mate? Os olhos de Lucian brilharam. Todos morrem, Katie. Mas se não pudermos viver do jeito que queremos, ou proteger quem amamos, que sentido tem viver 100 anos? Sorri. Tudo bem, então. Eu me casarei com você. Naquele mesmo dia, Julian não viu Kate chegar. Ele jazia sozinho em uma poça de sangue, no beco onde ela o havia salvado 2 vezes. Resistira por 3 longos dias. Ficou apenas observando o próprio sangue escorrer, enquanto as formigas se arrastavam sobre os ossos expostos de sua mão estendida. O telefone estava ao alcance, mas ele não tinha forças para mover um dedo. Não conseguiu discar o número dela, nem ouvir sua voz uma última vez. E finalmente compreendeu. Compreendeu o desespero e a dor que havia infligido à mulher que amava. Kate, me desculpe. Sussurrou. E então, fechou os olhos. Fim. Que Deus te abençoe.